Em novembro de 1981, sentado no banco de réus do Tribunal Superior do Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, era um acusado peculiar que aguardava pela declaração de sentença do júri, o demônio. A cena, apesar de figurativa, ilustrava bem o imaginário acerca do caso que inspira a trama do Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Terceiro filme da franquia principal, que revisita os arquivos do famoso casal de demoniologistas Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, o longa é baseado no assassinato por esfaqueamento do tratador de cães Alan Bono em fevereiro de 1981, na cidade americana de Brooksfield, que havia décadas que não presenciava um homicídio. O crime foi cometido por Ernie Cheyenne Johnson, interpretada por Huey O'Connor, que se tornou o primeiro réu norte-americano a se defender de uma acusação alegando estar possuído por demônio. As histórias das supostas possessões por trás do crime tomaram grandes proporções nos Estados Unidos na década de 1980, com o país mergulhado no período que ficou conhecido como Satanic Panic. O interesse e o temor coletivo da população por fenômenos sobrenaturais levaram o caso a estampar os principais jornais norte-americanos e já poucos anos depois ser explorado pela indústria do entretenimento. Após inspirar séries documentais e o livro The Devil in Connecticut, O Demônio em Connecticut, em tradução livre, de Gerald Bradley, com colaboração de Lorraine Warren, o caso ganha estrelas mundiais em Invocação do Mal 3. Em 16 de fevereiro de 1981, Ernie Cheyenne Johnson e sua namorada Debbie e o chefe dela, Alan Bono, almoçavam e bebiam em uma residência na pacata Brooksfield, em Connecticut. Junto ao trio estavam as pequenas Wanda e Mary, irmã e prima de Johnson. Tudo parecia correr bem após a refeição, mas uma discussão entre Bono e Johnson mudou os rumos do encontro. Segundo os relatos do caso, ambos estariam alcoolizados e teriam brigado após Bono se recusar a atender um pedido de Debbie para deixar o cômodo onde estava. Ele acabou sendo detido pela lâmina dobrável de 5 polegadas da faca do bolso que Johnson usou para lhe esfaquear repetidas vezes. Horas depois, Johnson foi encontrado pela polícia a cerca de 3 km do local do crime. Ensanguentado, ele foi encaminhado para a delegacia pelas autoridades locais. O que até então parecia apenas um caso de assassinato, ainda que em Brooksfield isso não acontecesse com frequência, começou a ganhar áreas macabras quando Johnson alegou não se lembrar do ato que havia cometido. Quando então os já conhecidos Ed e Lorraine Warren procuraram a polícia para afirmar que o crime era fruto de uma possessão diabólica, todos os holofotes se voltaram para a pacata cidade de Connecticut, onde pela primeira vez o sobrenatural parecia estar prestes a encarar a justiça dos homens. Mas afinal, o que os Warren tinham a ver com isso? As possessões. Não foi por acaso que Ed e Lorraine Warren defenderam que Ernie Johnson teria agido sob a ordem de um demônio ao esfaquear Alan Bono. Os investigadores das atividades paranormais à época, já bastante conhecidos por trabalhar em casos como a boneca Annabelle e os eventos macabros em Amityville, conheciam Johnson e sua namorada Debbie. Conforme alegaram as autoridades, os dois tinham razões suficientes para acreditar que se tratava de mais um episódio de possessão entre os que cercavam a vida do jovem casal. Um ano antes do crime, em 1980, Ed e Lorraine Warren foram chamados para ajudar a família de Debbie, namorada de Johnson, na investigação dos comportamentos estranhos apresentados pelo irmão de 11 anos dela, David Gratzel. Segundo relatos de Judy Gratzel, mãe dos irmãos e sogra de Johnson, publicados em uma reportagem do New York Times em março de 1981, seu filho David chutava, mordia, cuspia e xingava palavras terríveis, além de parecer estar sendo asfixiado por uma mão invisível. Os comportamentos, conforme a família relatou às autoridades e à imprensa na época, teriam começado quando o garoto acompanhou Debbie e sua mãe em uma visita à casa que a irmã iria morar com Johnson, ainda desocupada. Na ocasião, David teria caído repentinamente no chão. Ao anoitecer, o garoto teria revelado à mãe que foi empurrado por um idoso, que ameaçou perturbar a família caso insistisse em habitar a residência.
David foi o único a vê-lo. Após o encontro, ainda conforme relato da mãe, ele começou a acordar aos berros durante a noite, com hematomas e arranhões, descrevendo um ser de olhos negros, chifres e cascos. De acordo com Judy, o filho não tinha costume de assistir nada que pudesse inspirar a descrição de tal figura. Pouco tempo depois, o menino relatava ver a criatura também durante o dia, quando a família decidiu pedir ajuda à igreja católica local. Conforme contou Lorraine Warren ao The New York Times, foi a igreja católica que a acionou junto à esposa Ed para auxiliar no exorcismo do garoto. Ao jornal, o porta-voz da diocese da época, Nicholas Grieco, negou o envolvimento no caso e a realização de qualquer ritual. Nenhum exorcismo formal foi pedido ou realizado. Mas, segundo os Warren, o exorcismo não apenas foi feito, como foram identificados 43 demônios agindo sobre David Gratzel. E foi durante as sessões que Ernie Johnson, que junto à família da namorada também ajudava nos rituais de liberação de David, cometeu um erro tido pelos Warren como fatal. Mais uma vez ele teria desafiado os demônios que possuíam o corpo do jovem cunhado, propondo trocar de lugar com ele. Na verdade ele dizia: "Entre em mim, deixe o garoto em paz", contou Lorraine Warren ao The New York Times. Pouco tempo depois, Johnson começou a ter alucinações em transe e lapsos de memória, o que levou aos investigadores paranormais a crerem que seu desafio havia sido aceito. Ele estaria de fato possuído por demônios. Os Warren chegaram a alertar a polícia de Brooksfield de que havia acontecido, pois suspeitavam que algum ato violento poderia ocorrer a partir da suposta possessão de Johnson. Quando ele proferiu inúmeras facadas contra Alan Bono e depois afirmou não se lembrar de nada, o casal de demoniologistas foi taxativo ao defender que o crime havia sido cometido pelo demônio que dominava o seu corpo. Os tribunais lidaram com a existência de Deus. Agora eles vão ter que lidar com a existência do diabo, disse Martin Minelli, advogado de defesa de Johnson, ao júri reunido no Tribunal Superior de Connecticut, segundo os registros da imprensa da época. Com a tese de possessão diabólica levantada pelos Warren já espalhada pela mídia e vista como aceitável por parte da população norte-americana mergulhada no Satanic Panic, Minelli não se estremeceu ao apoiar toda sua defesa no argumento de que um demônio havia obrigado seu cliente a fazer o que fez. A estratégia do advogado foi de reunir testemunhas que relatassem os eventos que cercavam a família Gratzel quanto à suposta possessão de David, e o desafio lançado por Johnson aos demônios, incluindo os padres que teriam auxiliado no exorcismo de Ed e Lorraine Warren. O plano, porém, não deu certo. Além de a igreja não colaborar com a tese da defesa, negando sua participação no caso, os Warren não configuravam o que o júri da época considerava como testemunhas confiáveis. Os argumentos acabaram virando uma grande piada. Pelo assassinato de um homem chamado Alan Bono, o primeiro assassinato que esta pacata cidade conheceu em décadas, o tribunal e o público estão sendo solicitados a deixar o diabo assumir a culpa. O réu, conta a história, estava possuído por demônios, ironizou uma reportagem do The New York Times. O juiz Robert Callahan, presidente do júri, não acreditou nas justificativas, alegando que jamais poderiam ser comprovadas. Decidido, também não levou a sério quando Debbie Gratzel afirmou que David contou a ela ter tido uma visão em que o diabo que lhe atormentava entrava no corpo de Johnson. "Foi a besta que cometeu o crime", bradou Debbie sem sucesso. Após um julgamento de mais de 15 horas, dividido em 3 dias, o demônio saiu ileso. Johnson foi condenado culpado e recebeu uma sentença de 10 a 20 anos de prisão. Após 5 anos de recluso, ele foi liberado por bom comportamento. We were called to this home where David Glatzel, a young 11-year-old boy, had come under diabolical possession. It all began to take place in a home that his sister and the sister's fiancé were renting. They were going to be renting this house, and on the end of it was like an in-law apartment where Arnie Johnson's mother was going to be living with the 2 sisters. It was in that home that David first exhibited signs of possession. It was rather strange and rather bizarre what occurred. It was a bright afternoon, bright summer afternoon, and they were setting up things in the apartment, and Mrs. Glatzel, Judy Glatzel, was helping.
her son, or her daughter and going to be son-in-law, in setting up the furniture and like that. Now, the previous occupants had left behind a waterbed, and kids are drawn to things like that, 11 years old especially, and they're jumping on the bed, jumping up and down on the bed, and the other children went in the other room. And as David went to get up off the bed, he described this man as appearing. He could see everything about the man, the plaid shirt that he was wearing, the jeans that he had on, could see everything about him. He could describe everything about him. Now, he told his mother at this point that he wanted to go right home. And the mother said, no, we're working, we're finishing off what we're going to be doing. We'll be going home in a little while. Well, he pouted, walked out of the house. He was frightened. And that night, in their home in Brookfield, it appeared again. As I got to the bottom of the stairs and I went to open the door, I don't remember anything from that point. The next thing I know, I was in a jail cell. And I said, what's going on here? And they say, well, you're being charged for murder. I said, well, what are you talking about? E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.